Olá, tudo bem? Espero que você tenha passado um bom feriado com você e toda a sua família, que esteja tudo muito bem por aí. O Notícias do Bem começa falando sobre a Academia Cristã de Artes, que já foi inaugurada no dia 1º de setembro, propagando a palavra de Deus através dos palcos e da arte. Reveja a reportagem. Com uma estrutura nova, a academia vai contar com cursos de teatro musical, cinema, televisão, música, artes plásticas e desenho animado. Tudo isso tem o objetivo de produzir conteúdo cristão e desenvolver os dons artísticos. Eles vão encontrar na Academia Cristã de Artes toda a estrutura para eles se prepararem na área do teatro, do cinema, da televisão, da música, artes plásticas, desenho animado. Então nós vamos preparar os irmãos da igreja, porque esta academia ela é aberta para todas as pessoas, não somente da igreja, mas para todas as pessoas que têm o chamado na arte e quer desenvolver esse talento. Então nós vamos preparar as pessoas para formar todo esse conteúdo e nós aqui trazemos para o Brasil uma nova cultura. Uma cultura com inteligência, uma cultura com informação bíblica, uma cultura para a família. Então as pessoas vão encontrar aqui arte pura, para a gente propagar o Evangelho de Cristo. Os cursos seguem temas bíblicos envoltos à sociedade atual, fazendo parte da restauração de vidas e transformação das novas gerações cristãs. Todos os cursos têm discipulado, e nós vamos pregar a palavra de Deus. Então, por exemplo, no teatro, essa nossa primeira montagem, nós vamos falar sobre a criação do mundo, né? No cinema, nós vamos ter 3 curta-metragens que vai seguir também esse tema da criação do mundo. Ou seja, nós vamos aí propagar a palavra de Deus em peso, em todas essas áreas, dessas mídias grandes, para a gente poder realmente alcançar e avançar e atingir as almas, as pessoas todas. Isso aqui está aberto para todo mundo participar. Nós te louvamos porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. A Academia Cristã de Artes nasce com a missão de propagar a palavra de Deus por meio da cultura em veículos de comunicação de massa, como a IPP-TV, alcançando todos os povos e cumprindo a ordem bíblica. A parceria com a emissora prevê a exibição dos conteúdos desenvolvidos na Emisaca e a produção de obras literárias pela editora Ezion. Uma parceria muito importante, na verdade é um sonho muito antigo, né? A IPP já desenvolveu alguns curtas-metragens, já iniciou a fazer algumas coisas nessa área da dramaturgia, mas agora nós temos essa estrutura, nós temos essa parceria para poder continuar investindo ainda mais na área da dramaturgia audiovisual. Os cristãos têm a responsabilidade de também evangelizar no campo cultural, contribuindo para uma nova sociedade comprometida com os princípios bíblicos. Pessoas serão formadas, né? Atores, atrizes, haverá treinamento cênico, treinamento musical. Então, a nossa expectativa é que aqui seja uma agência de fomento da cultura. Nós precisamos, como cristãos, resgatar a cultura. A cultura e a informação, a mídia, são áreas de influência na sociedade. E nós precisamos produzir conteúdos para abençoar a população brasileira. Muito bom, e você pode participar. Faça a sua inscrição e participe das aulas que já começaram, né? Já começaram essa semana. E é isso aí. Parabéns à Academia Cristã de Artes, parabéns à Mirella e também à IPP por todo esse incentivo à arte, à cultura. E confira agora os outros destaques do programa desta quinta-feira, dia 8 de setembro. Ímpar comemora 112 anos de atuação e celebra com beneficiários, suas famílias, comunidade e igreja. Brasil recebe material biológico para iniciar o desenvolvimento de vacina contra a varíola dos macacos. Nova lei altera regras do teletrabalho e ticket alimentação. Fique com a gente, Notícias do Bem está no ar.
Você já sabe, né? Nosso encontro marcado toda segunda a sexta-feira, 11h45 da manhã, e temos o horário alternativo às 18h45. Eu que estou aqui cobrindo férias do Roberto Quirino, que está curtindo a netinha e a família em Belém, no Pará. E é isso aí. Olha, e nós vamos de notícia. Aqui você sabe que nossa linha editorial é feita especialmente para que você tenha notícia de qualidade, notícias do bem. E vamos de informação. O Brasil recebe o material biológico necessário para iniciar o desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos ou monkeypox. O material, conhecido tecnicamente como sementes do vírus vacinal, foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde, agência de pesquisa médica dos Estados Unidos, para o Centro de Tecnologia de Vacinas na Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a doença. Com esse material, é possível desenvolver um insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima para a produção de vacinas. O CT Vacinas receberá o lote e trabalhará em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. O feriado da Independência do Brasil é sempre tradição e lazer para os presbiterianos cariocas. Após 2 anos de espera devido à pandemia, o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, o IMPAR, na zona oeste do Rio de Janeiro, ficou lotado para a festa dos 112 anos. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje do Notícias do Bem. A diversão foi garantida para a criançada. Tinha infláveis e pula-pula para todo canto e até futebol de sabão. No campo, o tradicional torneio reuniu 16 times com torcida. Do outro lado do evento, a Letícia ficou responsável por pintar a criançada. Na barraca da pesca, quem conseguiu ganhar um brinde e ficou toda feliz foi a Valentina. Muitas famílias aproveitaram o calor debaixo das árvores, consumindo os pratos e assistindo às apresentações. O que foi lindo de ver mesmo foi a solidariedade. De acordo com a organização, pelo menos 60 igrejas presbiterianas de todo o estado do Rio de Janeiro se uniram e se dedicaram à festa de 112 anos do IMPAR. Cada uma vendeu um tipo de comida para arrecadar fundos para esse projeto. Tinha uma infinidade de doces e salgados nas mais de 40 barracas. Na da IP de Senador Camará, a Cristiane preparou os yakisobas. Já o churrascão ficou com a UPH, União Presbiteriana de Homens. No palco, os shows foram com muitos estilos musicais para todos os gostos. Os adolescentes, ou melhor, a tropa do IMPAR, também não ficou de fora. Reverendo Álvaro Reis foi pastor da Catedral Presbiteriana do Rio. Ele fundou o IMPAR em 1910 para acolher crianças órfãs da época por conta da epidemia da febre amarela. Hoje, o centro assistencial atende gratuitamente mais de 500 crianças e adolescentes em situação de risco social da comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, com atividades socioeducativas, esportes, música, arte e cultura, informática, fotografia, evangelismo e muito mais. A edição deste ano da festa reuniu mais de 10 mil pessoas no IMPAR, superando as expectativas da organização. A Igreja Presbiteriana Bancários de Governador Valadares foi a vencedora por ter ajudado a organização e ter feito um mutirão. E você confere ainda essa reportagem na edição do Jornal do Notícias do Bem. Bom, e foi sancionada a lei que altera regras de análise e concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. E para dar mais informações sobre esse assunto, nós vamos agora ao vivo com o repórter Matheus Santos. Olá, Matheus. Oi, Daniele. Boa tarde para você e também para você que acompanha a nossa programação nesta quinta-feira. Pois é, esta normativa já havia sido aprovada pelos senadores
também no mês passado. Segundo o texto aprovado, fica dispensada a passagem por exame da perícia médica federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, aquele antigo auxílio-doença. Desta forma, o Ministério do Trabalho e Previdência vai definir as condições para a dispensa do exame. Ele definirá quando a concessão do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. Esse modelo foi usado nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Segundo o governo federal, o objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes. Ainda há alguns vetos, né? Alegando contrariedade ao interesse público, o presidente vetou a revogação de trechos que alteravam a Lei 13.240/15, que trata do uso de imóveis pertencentes ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Outro veto também foi o dispositivo que previa, quando se tratar de imóveis não operacionais, sobre a gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, também da União, representará o Fundo do Regime Geral da Previdência Social nos direitos, nos créditos, nos deveres e também nas obrigações. O argumento para o veto foi que a revogação desse dispositivo retiraria o amparo legal da Secretaria de Coordenação de Governança em assinaturas de contratos, em representações judiciais e também em outras ações formais necessárias à gestão dos imóveis não operacionais entregues ao órgão. Então aí mais uma aprovação foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e agora já está valendo essa nova determinação. Dani, volto com você aí no estúdio. Muito bom, Matheus, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. É isso aí. E agora é o nosso momento Ezion. Você vai ver a Bíblia, panorâmica, escrita, proposta por Gerson Lopes Fonteles. Confira. Um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles traz uma visão completa de cada livro das Escrituras. A obra apresenta a época em que ele foi escrito, a autoria, motivo e linguagem central do livro. Além de curiosidades sobre a geografia bíblica, as principais cenas históricas contidas nele e notações conclusivas sobre a mensagem central. O estudo lançado pela editora Ezion também inclui os livros apócrifos introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento e que não são integrantes do cânon. Diferente da Bíblia comum, esse livro está organizado cronologicamente para facilitar o melhor entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor mais fácil compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo, que inspiram todos os autores bíblicos. Como consequência, o leitor é conduzido à construção ou aumento da fé em Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Compre já o seu pelo site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. E você vai conferir agora a nossa coluna sobre fé e trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira, que ele fala hoje sobre Galileu Galilei. Confira. A maneira como a frase "siga a ciência" está entrando em nosso vocabulário comum é assustador. No mínimo, a frase trai uma ignorância fundamental sobre como a verdadeira ciência realmente funciona. A ciência sozinha, ela não pode liderar ninguém. Ela é muito aleatória e caótica para isso. Além disso, a ciência é um processo de descobrir o que é. A ciência, ela fornece respostas notáveis para perguntas sérias, mas ela não pode fornecer todas as respostas para todas as perguntas. A ciência, ela é a cultura da dúvida. Mais do que isso, a ciência é a cultura do embate, da divergência de opiniões. A ciência não se trata de pronunciar-se com certeza sobre os fatos conhecidos do mundo. Trata-se de explorar o desconhecido, testando suposições, algumas das quais se provam erradas. A rapidez com que as teorias científicas do passado recente elas foram inventadas, aceitas e descartadas
nos serve de alerta de que a ciência não é uma verdade fixa e absoluta. Um dos notáveis exemplos disso foi Galileu Galilei, que contradisse o consenso científico da época, que era o geocentrismo, ou seja, o Sol girar ao redor da Terra. A obra em que ele defendeu o heliocentrismo foi esta obra aqui, chamada de Diálogo. É uma obra que foi feita em 1632, é uma obra muito interessante, onde esses três personagens eles fazem um diálogo. É um livro em língua italiana que compara o sistema copérnico com o sistema tradicional ptolomaico. No sistema copérnico, a Terra e outros planetas orbitam em torno do Sol, enquanto no sistema ptolomaico, tudo do universo girava em torno da Terra. Ele estava, basicamente, discordando contra o que Aristóteles havia dito sobre a Terra ser fixa e o Sol girar ao redor da Terra. E esse trabalho, ele ajudou Isaac Newton a formular as suas 3 leis do movimento. As observações de Galileu sobre os satélites de Júpiter causaram uma revolução na astronomia. Muitos astrônomos e filósofos, inicialmente, eles se recusavam a acreditar que Galileu poderia ter descoberto nesta obra uma coisa dessas, de que a Terra não era o centro do universo e que todos os corpos celestes não giravam em torno da Terra. Isto foi contra a ciência da época. Ou seja, se Galileu estivesse vivo hoje, com certeza o YouTube o teria banido por não seguir a ciência. Portanto, para praticar o método científico, devemos ter liberdade para discutir ideias. Nenhuma reclamação deve ser ignorada, mas apenas refutada usando as evidências disponíveis. A ciência pode nos dizer como as coisas são, mas não como as coisas deveriam ser. Pedir à ciência que nos dê ética é como pedir a um monitor de pressão arterial para curar um coração partido. Muito bom. As crises econômicas vêm ocorrendo de forma mais intensa devido aos últimos cenários vividos pela população, levando a sociedade a enfrentar algo que compromete o orçamento financeiro e até as rotinas diárias de trabalho, demonstrando a importância de uma boa educação financeira para minimizar alguns danos ocasionados pela crise. Listar todos os gastos em um papel ou ter uma planilha de organização financeira, anotar as entradas e saídas, as sobras de dinheiro e planejar os riscos é algo importante para se ter tranquilidade em relação às finanças, principalmente em momentos de crise, em que muitas dificuldades podem aparecer. E quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é o economista já conhecido por todos nós, Ubiratã Lima. E você continue participando conosco, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem, onde você está, como está o clima aí, e daqui a pouquinho tem participação aqui junto com Raquel dos Santos. Nós vamos para a primeira entrevista de hoje, sobre vazamento de dados pessoais versus aplicativos. Os dados estão na rede, cópias dos documentos, endereços, perfil econômico, ocupação, fotos de rosto, vínculo familiar e tantas outras informações sensíveis, disponíveis para qualquer um mal intencionado ter acesso. O que fazer diante de um vazamento de dados assim? Quando não é só trocar a senha, a atenção deve ser redobrada. E quem vai participar do Notícias do Bem agora para falar sobre esse assunto é o diretor de Cibersegurança e Privacidade, Leonardo Carizimi. Olá, Leonardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Notícias do Bem. Muito obrigada por sua participação. Olá, boa tarde, tudo bem? Uma grande satisfação minha estar aqui participando com vocês e falando um pouquinho sobre esse tema que é minha paixão há tanto tempo. Excelente, muito bom, Leonardo. Tenho certeza que você vai ter muita informação para a gente aqui, poder saber lidar melhor com esse assunto, né? Então vamos direto ao ponto, que é como se proteger melhor, né, na internet, com todos os dados aí, tanto à disposição. É verdade. À medida que a gente cada vez fica mais dependente, né, dos celulares e dos computadores para estar fazendo as atividades do dia a dia, sem dúvida, essa é uma pergunta super relevante, né? Cada vez mais relevante para cada um de nós, né? Na nossa vida pessoal, e fazendo transação bancária, fazendo compra via internet, fazendo quase tudo a nossa vida via internet, se comunicando bastante por redes sociais, por exemplo. Verdade. Então, sem dúvida, os cuidados são fundamentais. E eles passam por uma série, de fato, aí de
de recomendações que a gente normalmente faz para evitar, né, de forma desnecessária, estar nos expondo, né, e está facilitando a vida para os criminosos. Porque assim como a tecnologia está melhorando bastante a vida para a gente, trazendo um monte de comodidade, lamentavelmente também está fazendo isso para os criminosos também. Muitos deles estão migrando, né, das formas, vamos dizer, mais tradicionais de roubo e fraude para as versões online. Então, por exemplo, quando a gente faz né, contato em rede social, está divulgando alguma coisa, né, passando alguma informação, acho que é fundamental a gente estar sempre atento a que tipo de dado que a gente está passando. É comum, por exemplo, numa rede social a gente mostrar onde trabalha, onde mora, que pet que tem. Então, tudo isso, no final do dia, são informações que alguém que estiver interessado em estar fazendo, né, cometendo algum crime para conosco, pode estar aos poucos armazenando, ou mesmo de uma vez só, olha aquela trilha digital que a gente deixa na rede social e fazer um perfil. E esse perfil pode ser usado depois para ligar para um provedor de serviço como um banco, uma operadora de telecomunicações e dizer, eu sou fulano, esqueci minha senha. Aí quando começa a surgir aquelas perguntas de confirmação, muitas dessas informações podem estar disponíveis ali, né, numa rede social, que a gente mesmo forneceu, né, de forma super voluntária ao longo de um período, né, grande de tempo, pouco a pouco, foi montando essa trilha digital. Então, acho que vale sempre, né, no dia a dia, quando a gente está apresentando alguma coisa, querendo mostrar alguma coisa para mim, querendo, né, dar alguma notícia, é bom a gente ser um pouquinho cauteloso em relação a isso. Acho que no final do dia vale a pena um pouquinho de cautela nesse aspecto. Outra coisa que a gente vê, né, de uma forma super recorrente são os famosos phishings, né? É aquelas mensagens que a gente recebe por torpedo, por e-mail, por WhatsApp, que é um link, né, que é falso, que nos provoca para clicar naquele link por conta de uma promoção, de uma oferta de emprego, ou de qualquer outra coisa que nos atrai muito e que por impulso a gente pode chegar ali, poxa, que bacana isso, vou clicar para ver. E na realidade não é bem o que a gente espera, não é bem aquilo que que diz ser. Pode ser uma promoção falsa, pode ser uma oferta de emprego falso, e ao clicar ali pode ser que sejam coletados dados pessoais nossos, pode ser que seja instalado algum aplicativo no computador ou no telefone que vão roubar dados nossos, uma senha, um número de cartão, alguma coisa assim, e gerar um dano muito grande. Então esse mecanismo é bastante usado e por isso é importante também bastante cuidado quando a gente receber link, principalmente essas coisas muito, né, promocionais, né, bastante chamativas. Acho que é importante a gente sempre pensar, poxa, faz sentido isso? Realmente é normal eu receber esse tipo de promoção dessa empresa, desse banco, ou não, né? E caso seja assim de muito interesse, acho que vale consultar o site ou ligar para alguém, por exemplo, um gerente de banco, alguma coisa, para confirmar se aquilo realmente é válido, é verídico. Se for, maravilha, segue, aproveita a promoção, mas se não for, vai, né, poupar uma grande dor de cabeça. Acho que talvez assim, para começar, para esquentar, acho que esses dois temas acho que são relevantes. A gente pode explorar qualquer outro aí ao longo dos próximos minutos. Sim, com certeza. Leonardo, nesse caso, por exemplo, né, pelo que você falou, né, sempre desconfiar de tudo, né, e não se aventurar nas primeiras mensagens, né. Eu mesma já recebi também muitas mensagens sobre proposta de emprego, sobre questões de Pix, né, hoje muito usado também, com links para você poder acessar, e acaba que as pessoas pegam seus dados e usam toda a sua informação. Agora, como se proteger de uma forma efetiva, no sentido que de não acessar determinadas coisas? Por exemplo, existe um site que tem um cadeado, né, que significa que ele é mais seguro. Quais são os detalhes e dicas que você pode passar? Muito bem. Bom, eu acho que, né, começando então pela questão do comércio eletrônico, né, esses sites com cadeados, sem dúvida é um bom primeiro passo, porque isso daí significa que tem um certificado digital por trás, muitas vezes vai indicar de que aquele site realmente é de quem diz ser, mas está longe de ser suficiente, porque além disso, acho que vários outros cuidados e atenções são importantes de se ter, né? Então, um exemplo a gente já deu, a questão do phishing, um cuidado com as mensagens que a gente for receber, nos cadastros de site, evitar ao máximo ter a mesma senha mais de um site. Eu sei que é super difícil isso, porque a gente começa a ter uma proliferação de contas e senhas, mas também a boa notícia é que existem vários aplicativos para o celular ou software para o computador que servem como
gerenciadores de senha, então você consegue armazenar várias senhas que tem ali, e aí com isso esses sites, principalmente esses que você usa com menos frequência, não corre risco de esquecer a senha, usuário, então você pode ter ali aquela centralização, né, dessas informações todas num aplicativo ou num software que são específicos para isso, que vão proteger as senhas com segurança e que evita, por exemplo, de você repetir muito a mesma senha, que o que acontece é que se vaza num determinado site a mesma senha em vários outros, o estrago está feito, alguém pode começar a entrar em outros sites e se fazer passar por você. Sempre que possível, também acho que nessa mesma linha, né, uma senha um pouco mais forte, com letras minúsculas, maiúsculas, números, etc., que são mais difíceis de adivinhar. O uso de autenticação por 2 fatores, isso é uma coisa que está se tornando comum e ajuda bastante também. Então, acho que um caso clássico, né, que recentemente foi muito comentado, foi de uso disso no WhatsApp. Então, para evitar que alguém clone o WhatsApp da gente, né, se a gente tem essa questão do fator duplo de autenticação, ele vai mandar uma mensagem SMS para a pessoa para confirmar se aquele número é dela mesma, se não houve uma troca, não está querendo acessar aquela conta para algum outro lugar e assim por diante. E assim como tem para o WhatsApp, que se tornou um pouco mais comum nos últimos tempos, por conta dessa questão de roubo das contas de WhatsApp, existe isso para vários outros serviços, Facebook já tem isso, outras redes sociais têm, alguns outros sites de e-commerce têm, então bancos usam bastante isso, quando a gente vai fazer alguma alteração, alguma coisa, envia uma confirmação e assim por diante. Aliás, essa é uma outra dica interessante. No caso de cartões de crédito, muitos deles têm essa opção de você receber uma confirmação por SMS de que uma transação foi feita. O do Pix, agora também é bastante comum você receber uma notificação quando uma transação é feita. É bacana manter isso habilitado, porque aí você, né, acaba monitorando o que está acontecendo, e se daqui a pouco começa a chegar um token estranho, uma indicação de uma operação estranha, você, opa, peraí, não fui eu que fiz isso, aí entra em contato com a instituição que for financeira e toma, ou com a rede social, enfim, toma a ação que for necessária. Então isso acaba servindo como uma segunda redezinha ali, uma segunda camada de proteção em caso de que algo esteja acontecendo também na conta de acesso não autorizado, por exemplo. Uhum. E, Leonardo, nesse caso, por exemplo, um detalhe importante, né, quando se usa rede pública, se acessa algum computador e se é público, né, é importante também lembrar de você sair dos seus acessos, né, clicar na opção de sair e não deixar aquilo, por exemplo, e-mails ou outros acessos que a pessoa vai abrindo ali ao longo, né, que vai usando. Lembrar dessas opções também, né? Exato. O uso de redes públicas, né, como, por exemplo, usar um Wi-Fi em algum lugar que se esteja, café, restaurante, também é algo super comum hoje em dia, né? Né, o velho balanço entre o conforto, a comodidade e a segurança. Sempre que a gente está usando uma rede dessas, a gente naturalmente está um pouco mais exposto. Então, por conta disso, é importante tomar alguns cuidados, ter garantia que, no caso, por exemplo, se for um computador, um antivírus atualizado, né, que existem algumas proteções básicas daquela máquina feita. Aí, tanto para um computador como para um dispositivo dispositivo móvel, né, um celular, sempre com a versão mais atualizada disponível pelo fabricante, porque muitas vezes essas atualizações que a gente fica recebendo para fazer, que o usuário pode achar, poxa, que chato isso, né, fazendo atualização de novo. Essas atualizações, elas visam, né, muitas vezes, correções de vulnerabilidades de segurança que foram encontradas, detectadas e que são exploradas pelos criminosos. Então, sempre que tiver uma atualização disponível no computador ou no celular, se recomenda que seja feito o mais rápido possível, que é uma portinha a mais que a gente vai fechando, uma oportunidade a menos que a gente dá para que um criminoso, né, tenha acesso indevido ao nosso dispositivo, seja um celular ou seja o computador. Então, as atualizações são muito importantes também nesse contexto, né, de redes públicas que a gente usa, mas também em qualquer outra situação são super importantes. Quando a gente está falando de empresas, um dos grandes desafios que as empresas têm, principalmente grandes empresas que têm 10, 20, 30 mil computadores, é manter esses sistemas atualizados. E é algo que periodicamente eles fazem, implementam ferramentas, processos para garantir que conseguem atualizar todos os equipamentos a tempo, para mitigar bastante esse risco. A gente, na vida pessoal, com os nossos dispositivos, não tem, né, uma equipe de segurança tratando isso para nós, então é um cuidadozinho que é importante que a gente tenha e garanta que esteja sempre tudo atualizado. Backups, obviamente, também é um tema importante. De novo, é mais na
recuperação, uma vez que eventualmente algum incidente já aconteceu, mas é sem dúvida fundamental também ter sempre um backup do celular, das coisas que tem no celular. Muitas também, né, dos dispositivos de celular hoje em dia já tem alguma funcionalidade para ajudar nessa questão de backup, os computadores também. Então a questão de fazer as cópias de segurança, né, que são os backups, é fundamental também para garantir de que se algo acontecer você consegue rapidamente recuperar o acesso aos dados que são importantes para você. A gente sabe que o uso do WhatsApp facilitou muito a vida de todos nós, né? No caso das mensagens instantâneas, que você pode fazer essa opção nas configurações, elas realmente são válidas? É importante usá-las como uma forma de se proteger com relação a essa disponibilização dos dados na internet? As mensagens, né, que a gente recebe, né, instantâneas, as mensagens de WhatsApp, os cuidados acho que são, né, similares aos que a gente comentou antes. É muito mais relacionado à questão, principalmente aos links que podem conter nessas mensagens, tomar muito cuidado no que a gente for clicar, do que nas mensagens propriamente ditas. Normalmente, se a gente receber alguma coisa em texto. Mas, Leonardo, eu estou falando da questão, aquela mensagem que você opta por ela ser instantânea, que daí a 7 dias ela vai deletar, que daí eu não sei quanto tempo ela vai sair, sabe? Seria nesse sentido também. Isso seria uma forma também de se precaver? É uma forma de se precaver, principalmente, né, no sentido daquela... Aí é muito mais a questão pessoal e do tipo de conteúdo que está sendo enviado, para garantir de que aquilo, depois de um certo tempo, não vai estar mais lá disponível. Né? Pode ser um cuidado adicional, mas é muito mais a questão pessoal de quem envia, se gostaria que aquilo ali estivesse visível dali a um tempo, etc. Sempre lembrando que a outra parte pode dar um print de tela, e aí o fato da mensagem ser apagada vai acabar sendo, né, vai perder o efeito, vai ser ineficaz, se a outra pessoa tirou, perder isso de vista, mas é um cuidado a mais, que dependendo do conteúdo pode ser interessante. Né? De qualquer forma, assim, é muito mais relacionado ali ao interesse, ao cuidado pessoal que a pessoa quer ter naquela informação do que, vamos dizer, uma recomendação de segurança. Porque um tema, pensando especificamente na questão de segurança que poderia ser feito ali, definitivamente não seria recomendado, que é mandar algum dado, algum credencial de acesso, um login, uma senha, com prazo de validade mais curto. Mas aí é melhor, inclusive, que não seja enviado, né, por esse meio. Então, é muito mais relacionado a outros tipos de conteúdo que pode ser sensível para a pessoa que está mandando. Perfeito, sempre Leonardo. Lembrando que pode ser feito um print e aquilo ficar para a eternidade. Verdade, né? Todo cuidado é pouco, então, e sempre ter cautela ao clicar em links antes, pesquisar, verificar realmente, né, a veracidade dessa informação e a necessidade realmente de se clicar, né? Muitas vezes somos tentados, mas é importante nos contermos também, né? Tentando pensar, minimizar o risco, não é mesmo? Leonardo, muito obrigada por sua entrevista. Foi um prazer para nós estar com você aqui, te entrevistando. Gostaria que você deixasse seus contatos. Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre esse tema, que, como eu falei no início, é minha paixão, há mais de 25 anos trabalhando com o tema de segurança, cada vez mais importante no nosso dia a dia. Então, uma grande satisfação e, de fato, também me torno disponível a todos. Eu acho que o melhor meio de contato é através do meu e-mail corporativo, leonardo.carissimi@capgemini.com. Eu posso, né, aí, eventualmente, responder alguma questão adicional, ou receber algum comentário, algum feedback, e fica sempre super bem recebido. Excelente. Muito obrigada, Leonardo. Um ótimo dia para você. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Muito bom. E aí você conferiu mais informações sobre como se proteger nas redes. E agora nós vamos para a previsão do tempo com Raquel dos Santos. Olá, Raquel. Tudo bem? Olá, Dani. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para você que nos acompanha. Tivemos uma melhora aí no tempo e seguimos com as temperaturas em gradativa elevação nos próximos dias. Ótimo. Vamos lá conferir então? Vamos lá. Sexta-feira vai ter dia com pouca nebulosidade e chuva passageiras em algumas áreas aqui na região sudeste. Já no sul, uma mudança na circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas e pode chover em alguns momentos. As temperaturas sobem gradativamente no período da tarde. Aqui em São Paulo vai ter sol com céu aberto e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Já em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove.
mínima de 11 e máxima de 28 graus. E em Cascavel, no Paraná, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à noite. Mínima de 15 e máxima de 30 graus. As temperaturas já estão subindo, né? É isso aí, Dani. Muito bom. E aí, temos interação? Vamos... Sim. Olha só, o Vilmar Hugo está dando boa tarde, equipe do bem. A Márcia também está dando boa tarde pra gente e ela está fazendo um comentário aqui sobre a entrevista. Que bom que teremos entrevista com o irmão Ubiratã, economista Ubiratã, sempre aprendendo com as dicas que ele dá. Passa as informações de forma simples para entender. É isso mesmo, é daqui a pouco. Confira aí. E ela está falando que em Florianópolis hoje está com sol. Ontem choveu e fez friozinho por lá. E ela está mandando um abraço para a gente. Ótimo, obrigada. Abraço para você também. Muito bem-vinda por aqui sempre. Kátia Furtado também está dando boa tarde para a gente. Aparecida Parra. A Leila Matos também deixou aqui sua participação. Boa tarde. A Delva também está cumprimentando a gente lá de Uruará, no Pará. E daqui a pouquinho eu volto com mais interações. Ainda dá tempo de você interagir com a gente, contar de onde que você está falando, como é que está o clima aí na sua região. Eu volto já já. Olha, até já. Até já, Dani. Obrigada, Kel. Bom, e agora nós vamos para a coluna Direito do Consumidor, sobre o superendividamento, com a advogada Carla Lombardi. Confira. Olá! Na nossa coluna de hoje de Direito do Consumidor, aqui no Notícias do Bem, nós vamos falar sobre uma norma chamada Lei do Superendividamento. Talvez você já tenha ouvido falar dessa lei, que foi publicada o ano passado e regulamentada agora no fim do mês passado, e que ela é considerada uma grande contribuição. Alguns têm dito que é uma das maiores contribuições à legislação de direito do consumidor desde o lançamento, a publicação do Código. E essa lei do superendividamento, ela não se dirige especificamente ao consumidor, mas ela se dirige a empresas, especialmente as empresas de fomentadoras de crédito, as empresas que concedem empréstimos, as instituições financeiras e mesmo as empresas que vendem produtos, seja produtos financeiros, sejam produtos mesmo, objetos materiais, de forma financiada, porque agora nós sabemos que há um certo tempo, né, alguns dos grandes fabricantes ou revendedores ou lojistas ou dessas empresas de multimarcas e que são marketplaces, às vezes vendem junto com o produto o financiamento, quer dizer, elas associam o produto financeiro, né, o crédito a venda do produto, do objeto que o consumidor está interessado em adquirir. Então, ela já oferece o produto e o financiamento, ou seja, é uma facilidade até um pouco excessiva, né, a que a pessoa adquira o produto. Olha, não sei se você tem dinheiro ou não, mas eu já estou aqui te dando crédito junto. E justamente o que se vê é que às vezes isso acontece de uma forma que foi passando a ser considerado abusiva do ponto de vista de direito do consumidor, porque a pessoa não necessariamente está em condições de contrair aquele empréstimo, de assumir aquela despesa para adquirir aquele produto de forma responsável. Então, basicamente, essa lei, ela visa criar alguns critérios a mais, né, para que as empresas possam oferecer crédito, principalmente crédito, toda forma de crédito de produto financeiro, ainda que nesse caso, que seja por associação. A empresa, na verdade, o que ela quer seria, supostamente, vender o produto, mas ela está atrelando ali um produto financeiro que viabiliza a aquisição daquele produto ou até mesmo daquele serviço. E a lei ela frisa determinados requisitos que já existiam no Código de Defesa do Consumidor e que muitas vezes eram violados por essas empresas, que é a discriminação das condições claras da aquisição de algum produto financeiro, de algum empréstimo, taxa de juros, taxas ocultas, o prazo real, o formato de amortização, todas as correções que vão incidir sobre aquilo. Porque, de fato, muitas vezes os produtos financeiros não são oferecidos
oferecidos de forma honesta, de forma transparente, e a pessoa de fato não tem a real dimensão e a real percepção de como que vai ser o andamento e a evolução daquela dívida, quando ela vai ou não ter condição de pagar. Basicamente, a lei do superendividamento, ela foi criada para viabilizar, além de melhor descrever requisitos e incrementar os requisitos para que as empresas possam oferecer produtos financeiros, a garantia de entrega das condições completas do contrato, da minuta escrita, contrato em papel, para que a pessoa de fato tenha conhecimento daquilo que ela está se comprometendo, mas também outros requisitos como criar critérios para impedir o assédio, que o consumidor, especialmente o consumidor em estado de vulnerabilidade, seja abordado, assediado por empresas que são fornecedoras de crédito ou fornecedoras de serviço financeiro ou mesmo de produtos, abordando o consumidor em situação de vulnerabilidade. Isso está expressamente sendo considerado ilícito e com sanções reais, sanções pesadas à empresa que infringe esse tipo de norma. E outras práticas também, como o condicionar o atendimento de uma demanda, de uma pretensão do consumidor, de uma demanda por um crédito ou de um crédito adicional, a renúncia ou desistência de demandas judiciais, de outros procedimentos que o consumidor tenha iniciado anteriormente para discutir um crédito. Quer dizer, está com um contrato em discussão, mas o consumidor precisa de dinheiro novamente, precisa de uma extensão, de um alongamento de dívida, alguma coisa assim, e aí a empresa, ok, mas para eu renegociar ou rever ou alongar a sua dívida ou mudar o perfil e a forma de pagamento, então você precisa desistir da negociação do contrato 1, você precisa desistir de uma demanda judicial. Isso agora pela lei de superendividamento, ele é expressamente proibido. Não se pode condicionar a concessão de um novo crédito à desistência de uma discussão, especialmente de uma discussão judicial anterior. Então, esses são aspectos importantes, e uma coisa até que a gente acho bastante importante para o idoso, o aposentado, você que está assistindo, né, que é beneficiário do INSS, que recebe a aposentadoria, ou se você tem os seus pais que são idosos, tios, pessoas próximas de você, estejam todos muito atentos. Não concordem, não atendam, não aceitem condições que são oferecidas por telefone. Liga do nada, você não pediu, você não foi atrás de querer algum tipo de empréstimo, algum tipo de financiamento, e alguém te liga oferecendo: olha, você tem aqui o seu crédito consignado, nós podemos trocar o seu crédito, passar para o nosso banco tem interesse em assumir o seu contrato, e as condições são muito melhores, e eu vou baixar seus juros, e eu vou te devolver um dinheiro. Sempre, se você for abordado por esse tipo de situação, de ligação, de contato, eles entram em contato pelo WhatsApp. É um absurdo, porque os dados são vazados. Isso é uma super violação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque bancos com quem você jamais teve relacionamento financeiro conseguem o seu número e ligam e entram em contato oferecendo crédito, e essas condições nas quais os créditos são oferecidos, assim, é mentira. O que eles estão oferecendo é sempre alguma coisa que tem algo por trás. Existem muitos desses bancos, dessas instituições financeiras sendo investigados, existem procedimentos do Ministério Público contra isso. Na minha opinião, tinha que ter mais ainda, porque é um absurdo o que eles fazem. Atualmente existem diversas ações judiciais sendo julgadas procedentes aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Já existem diversos precedentes favoráveis contra esses bancos, principalmente que atuam nessa área de crédito consignado, na abordagem a aposentados, a pensionistas, a beneficiários do INSS, oferecendo condições mentirosas, ou muitas vezes a pessoa não aceita e eles têm gerado contratos falsos através de correspondentes bancários. Não é exatamente, às vezes não é funcionário do banco que está ligando, mas o banco terceiriza esse serviço, e então são empresas de má fé que entram em contato. Claro, o banco está sim envolvido, ele terceirizou sim esse serviço, e essas empresas entram em contato
e fraudam. Obtém, às vezes, uma cópia de um documento, alguma coisa da pessoa, do aposentado, do pensionista, seja um idoso, seja um vulnerável, ou não seja a pessoa recebe aquela abordagem, acha que vai estar fazendo um super negócio, e quando vai ver, ela é envolvida, se torna, sem saber, parte de um crédito consignado em que se deposita algum valor na sua conta, mas o parcelamento daquilo se torna um crédito quase que impagável, muitas vezes, tá? Então, é importante entender que isso existe, que essa prática é vedada, que isso pode e deve ser denunciado, que isso está proibido pela lei. E essa é uma das medidas, né, da lei de superendividamento. Nós queremos que todos tenham conhecimento, saibam como usar a seu favor essa informação. E nós vamos fazer ainda mais uma outra coluna sobre esse tema, porque tem mais coisas nessa lei. Mande para nós as suas dúvidas, se vocês tiverem coisas que vocês queiram que seja abordada aqui, mande para nós e a gente faz uma coluna, faz um vídeo aqui, dando mais notícias para vocês, tá bom? Por hoje era isso, na próxima coluna nós vamos continuar com esse tema. Tchau, tchau, até mais. Muito bom, né? Só vale reforçar que é a advogada Cristina Lombardi. Bom, e agora eu quero dar uma dica para você, e a gente tem um recado especial sobre decorar a sua casa. Você quer decorar o seu espaço, mudar o ambiente onde você mora, onde você trabalha? A Finger tem um requinte, a sofisticação que você precisa e merece. E você pode contar com a Finger, são acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. É isso aí, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E eu quero dar um alô, eu quero dar uma salva aqui para você que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, para você que também que nos ouve pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró. Muito obrigada aí pelo carinho da sua audiência, da sua participação, e continue aqui conosco, porque agora é hora da segunda edição da Previsão do Tempo com ela, Raquel dos Santos. E agora é hora de previsão, mais previsão, né, Kel? Isso aí, Dani. Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, com as temperaturas bem altas por aqui, viu? Muito bom, vamos lá então? Vamos lá. Sexta-feira e faz calor na região Centro-Oeste, vai ter dia muito abafado e o tempo firme segue sendo expectativa de chuva por lá. Já no Nordeste, os ventos que sopram do mar provocam chuvas nas áreas litorâneas e deixam as temperaturas amenas. No interior da região, o sol predomina e faz calor. Em Cuiabá, no Mato Grosso, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. Mínima de 22 e máxima de 40 graus. Região Norte, Marabá, no Pará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, por lá também não chove. Mínima de 20 e máxima de 36 graus. E em Campina Grande, na Paraíba, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Tô vendo 40 graus aqui, eu de golo rolê, gente. E o calor. As máximas estão bem altas por lá, viu?
Nossa, vamos se preparar, né? Bom, nosso tempo hoje está muito corrido. Eu vou pedir para a Kel dar um print e amanhã a gente vê a participação de todos vocês por aqui. Muito obrigada, Kel, e até amanhã. Tchau, tchau. É isso aí, agora é hora da gente conferir a reportagem completa sobre os 112 anos do ímpar. A diversão foi garantida para a criançada. Tinha infláveis e pula-pula para todo canto e até futebol de sabão. No campo, o tradicional torneio reuniu 16 times com torcida. Do outro lado do evento, a Letícia ficou responsável por pintar a criançada. Pedindo muita maquiagem facial, muita delineado, sabe? Desenho de personagem, tá? Muita coisa estão pedindo. Você tá gostando de fazer? Sim, com certeza, a coisa que eu mais gosto de fazer. Por quê? Verdade. Porque assim, eu solto a minha criatividade e exploro eles ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que me pedem, eu exploro. E se botar isso aqui, se colocar aquilo dali? A gente vai soltando, sabe? A gente, por exemplo, pede uma coisa pra você fazer. Tá, mas a gente colocar aquilo dali? E se botar aquilo dali e fingir que ele fez alguma coisa? É muito legal você imaginar e ir além do possível, entendeu? É muito bom. Na barraca da pesca, quem conseguiu ganhar um brinde e ficou toda feliz foi a Valentina. Eu consegui ganhar o número 3. Você teve muita concentração ali? Gostou de ter feito isso? Gostei muito. Você já gosta de pescar há bastante tempo? Eu gosto muito, é a minha brincadeira preferida. Muitas famílias aproveitaram o calor debaixo das árvores, consumindo os pratos e assistindo às apresentações. O que foi lindo de ver mesmo foi a solidariedade. De acordo com a organização, pelo menos 60 igrejas presbiterianas de todo o estado do Rio de Janeiro se uniram e se dedicaram à festa de 112 anos do ímpar. Cada uma vendeu um tipo de comida para arrecadar fundos para esse projeto. Tinha uma infinidade de doces e salgados nas mais de 40 barracas. Na DAIP de Senador Camará, a Cristiane preparou os yakisobas. Para mim é sempre um prazer, sempre prazer. Eu venho aqui desde pequenininha. Eu fiz 38 anos, já frequento o ímpar há 38 anos. E todo ano a gente vem se dedicar aqui, conseguir colaboração de todos os meus amigos, todo mundo doou tudo que está aqui é doado. E aí a gente veio só botar o braço para trabalhar. Sentimento de alegria, né? Sim, muita alegria. E satisfação e gratidão. Já o churrascão ficou com a UPH, União Presbiteriana de Homens. Nós estamos aqui na barraca de churrasco, nós já temos essa barraca aqui há mais de 15 anos aqui dentro do ímpar. Quem toma conta dessa barraca é o PH, já há muitos anos, até mais de 15 anos já trabalhando nesse trabalho aqui. É um desafio, porque é movimentar a gente, né, num dia feriado, né? Então, feriado no Rio de Janeiro, com um sol maravilhoso desse, né? O pessoal vai pra praia. E hoje uma data especial, né? 200 anos do nosso país, né, de independência, mas o pessoal ama também a obra do Senhor. Quer dizer, os nossos irmãos em Cristo amam a obra do Senhor. Você pode ver que estamos aí lotado, graças a Deus, depois de 2 anos, né, de pandemia. Então faz 2 anos que a gente não realiza esse trabalho, mas graças a Deus, com a bondosa mão do Senhor, estamos aqui e o trabalho tem sido uma bênção, está sendo uma bênção. No palco, os shows foram com muitos estilos musicais para todos os gostos. Os adolescentes, ou melhor, a tropa do ímpar, também não ficou de fora. Foi muito legal, porque eu faço parte do projeto já há 3 anos, entendeu? E receber esse convite para cantar ali na frente foi muito emocionante, porque eu tô fazendo isso para eu garantir o meu passeio final do ano, que eu gosto muito do ímpar e eu gosto muito da ação social que ele traz para mim, sabe? Eu gosto muito das oportunidades que ele me dá. 3 anos para cá eu já fui em vários passeios por aqui também, projeto bem legal, eu gosto muito também. Reverendo Álvaro Reis foi pastor da Catedral Presbiteriana do Rio. Ele fundou o ímpar em 1910 para acolher crianças órfãs da época por conta da epidemia da febre amarela. Hoje, o centro assistencial atende gratuitamente mais de 500 crianças e adolescentes em situação de risco social da comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, com atividades socioeducativas, esportes, música, arte e cultura, informática, fotografia, evangelismo e muito mais.
O Instituto Presbiteriano Álvaro Reis é um instituto que nasceu no coração da catedral e no decorrer dos anos nós vemos a adesão das famílias e das igrejas do Rio de Janeiro a esta instituição que zela e que cuida das nossas crianças. Tem sido um dia prazeroso, de alegria, e nós louvamos a Deus por este movimento. A reflexão do dia de hoje, trazida por mim, foi no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos 1, 2 e 3, tratando da menina escrava que anuncia a Naamã a possibilidade de cura no Deus de Israel. Ela nos ensina a lição de amar, de crer e de testemunhar. É isto que o ímpar tem feito. Amado, tem crido e tem anunciado o Evangelho de Jesus. A edição deste ano da festa reuniu mais de 10 mil pessoas no ímpar, superando as expectativas da organização. Nós ficamos muito satisfeitos, porque nós tínhamos a expectativa de volta desse tempo de pandemia, que poderia ter um número menor de pessoas. Mas as igrejas compareceram de forma muito alegre, se comprometeram com o trabalho e responderam muito bem, fazendo o seu melhor. Vários grupos musicais, várias bandas, e as pessoas participaram também respondendo à nossa gincana, onde a gente faz perguntas de conhecimento bíblico, e com alegria, jovens, crianças, pessoas idosas responderam ao nosso chamado. A ideia é essa, a gente ter um grande encontro da família presbiteriana. E nós consideramos esse o maior encontro anual da família presbiteriana aqui no Rio de Janeiro. A Igreja Presbiteriana Bancários de Governador Valadares foi a vencedora por ter ajudado a organização e ter feito um mutirão. A Igreja Presbiteriana de Bancários, desde o início, veio à reunião preparatória da festa do ímpar, montou uma barraca muito boa e fez um mutirão durante esse tempo, trazendo 14 pessoas para trabalhar aqui. Inclusive o pastor trabalhou em limpeza e capinar o ímpar e pintar, que a gente dá instrumentos para o louvor. Eles ganharam um teclado para o louvor. Que Deus os abençoe e que eles usem muito bem. As crises econômicas, parabéns a todos os envolvidos no ímpar, é um lindo trabalho de 112 anos, muito tempo. Agora sim, as crises econômicas vêm ocorrendo de forma mais intensa devido aos últimos cenários vividos pela população, levando a sociedade a enfrentar algo que compromete o orçamento financeiro e até as rotinas diárias e de trabalho, demonstrando a importância de uma boa educação financeira para minimizar alguns danos ocasionados pela crise. Listar todos os gastos em um papel ou ter uma planilha de organização financeira, anotar as entradas e saídas, as sobras de dinheiro e planejar os riscos é algo importante para se ter tranquilidade em relação às finanças, principalmente em momentos de crise, em que muitas dificuldades podem aparecer. E quem está agora aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é o economista tão conhecido por nós, o Biratã Lima. Olá, Biratã, seja muito bem-vindo novamente aqui conosco, é uma honra tê-lo aqui no Notícias do Bem. Daniele, paz e bem a todos que estão assistindo a gente. Aí é um prazer, um privilégio, uma honra estar com você aqui. Sabe que eu sou teu fã declarado aqui desde o primeiro dia, então é um prazer estar com você aqui. Biratã, é uma honra e você sabe, né, como eu já te falei também, a recíproca é muito verdadeira, porque desde o primeiro dia que eu te vi aqui também, falando, eu falei, gente, eu acho que ele ainda vai ser um apresentador aqui na IPP. Vamos aguardar isso aí, cenas do próximo capítulo. Vou mandar meu currículo para vocês. Nem precisa, já tá assim, mais do que instituído. Brincadeira. Sim, não, é uma brincadeira que é verdade, né? Mas enfim. Tem um fundinho, aguardem, temos novidades. Com certeza. Biratã, bom, então sobre endividamento, né, sobre crise, estamos passando aí, né, saindo, né, vamos falar assim, saindo de uma pandemia, quais são as dicas que você dá para as pessoas que ainda precisam reorganizar, né, balancear a sua conta bancária? Dani, eu queria construir uma linha de pensamento hoje com o pessoal que está assistindo a gente.
A gente sempre tem aquela impressão que passar por uma crise, passar por um momento menos favorável, não, mas é porque isso é falta de fé, eu vou entregar, não, porque eu sou um cristão devoto, É verdade, tudo isso é verdade. Mas a própria palavra nos traz vários exemplos de várias oportunidades onde nós somos chamados a ser prudentes e somos chamados a nos preparar por períodos que às vezes não são tão de abundância, né? Então a gente tem lá em Gênesis 41, quando José interpreta lá os sonhos do faraó, onde por sonho o faraó é avisado dos 7 anos de riqueza, de fartura, que deveriam ser utilizados para se preparar para 7 anos de escassez. Ou seja, a graça do Senhor se manifesta no conhecimento. Tinha um contexto histórico ali que José acaba se mostrando o seu valor a partir desse episódio, mas em Provérbios também, lá, Provérbios 13:16, Provérbios 13:20, nos admoesta a respeito da preparação e de como a sabedoria tem que ser utilizada para que a gente se prepare para as intempéries desse mundo aqui. Vamos lá. A gente saiu de uma pandemia, a gente ainda está se reestruturando financeira, economicamente. A gente tem falado aqui no Notícias do Bem que o Brasil mostra uma capacidade de recuperação, de resiliência muito forte para a gente, né? Da economia vem se mostrando. Porém, Daniele, qual que é o segredo para a gente atravessar as crises? Reserva. A gente não pode entender que 100% das entradas do meu recurso podem ser consumidas, né? Então a gente tem um númerozinho mágico, economista adora número mágico, Dani. A gente fala que a gente deveria reservar ali pelo menos 30% do nosso rendimento líquido ali para fazer uma poupança. Por que rendimento líquido? Adianta eu falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$ 1.500. Não, você vai pegar 30% do seu salário e vai... Não vai conseguir guardar isso. Mas do que é despesa ordinária, então você tem ali teu orçamento, aquela tua planilha que você falou no começo, muito bem colocado. Eu tenho ali as minhas entradas. Paguei as minhas despesas ordinárias, aquele valor de recurso que eventualmente sobra, reserva 30%. Mas 30% para mim é R$100. Não tem problema. Reserve, guarde, prepare. Então, primeira dica para se preparar para os momentos de crise é não trabalhar com todo o seu potencial de recebimento, Dani. E olha como é importante. A gente está vendo e está acompanhando também no Notícias do Bem, como a gente tem tido um crescimento do nível de emprego, né? Só que esse nível de emprego ele está ocorrendo em alguns momentos com uma faixa salarial um pouco abaixo do que era a faixa salarial anterior da pessoa. O que está tudo bem, é normal, faz parte do processo de recuperação, Dani. Só que, quando a pessoa já está acostumada a ter um padrão de vida onde ela destina parte do seu recurso para a poupança, o poder de adaptação que essa pessoa tem para uma nova jornada, para um novo desafio de emprego, é mais fácil. Segunda coisa, consumo consciente, que é uma coisa que a gente bate aqui no Notícias do Bem desde o comecinho. Verdade. A gente não precisa consumir marca, a gente não precisa consumir para mostrar para o vizinho que é bacana, a gente não precisa comprar para mostrar para o cunhado que a gente é mais legal. A gente precisa consumir conscientemente. E isso vai das coisas mais bobinhas, mais elementares, mais do dia a dia, até as grandes compras. Então, tem umas dicas, né, que a gente fala. Quando você vai no mercado, vai depois do almoço. Vai sem fome. Porque existe uma probabilidade de, se você chegar no mercado com fome, você consumir, você comprar mais do que você precisa. Procure ofertas, procure preço, se prepare para fazer as suas compras por um período
que a quantidade, muitas vezes, que você vai comprar vai te dar algum tipo de favorecimento, um desconto, alguma coisa desse tipo. Então, a segunda coisa é o consumo consciente. E aí, assim, quem tem essa possibilidade, a grande sacada é procurar uma fonte alternativa de receita, né? Então pode ser alguma aptidão que você tem natural ali, alguma coisa que vai te trazer algum tipo de recurso, Dani, que não faz parte do seu orçamento doméstico. E a vantagem é que isso pode ser esporádico. Então, por exemplo, amanhã Daniele começa a fazer ali escultura, quadro, bolo, comida, alguma coisa que ela faz com prazer, que é um hobby, mas que você tem prazer nisso. Então ali essa atividade de hobby, de distração, com uma fonte de receita, aí você vai ter uma fonte de receita destinada à reserva, aonde está fora do teu orçamento ali, Dani. Essas 3 dicas vão ajudar muito a gente aí a se preparar, a ter algum tipo de reserva e ter algum tipo de chance de se sair melhor numa situação aí de crise, de recessão, até aí, às vezes, uma troca de emprego, um investimento de uma empresa aí que você está fazendo, naquele momento que às vezes você tem que tirar um pouquinho de dinheiro da casa para colocar na empresa. Essas são as 3 grandes chaves aí, Dani. Excelente. E até mesmo, né, o Biratã, que a gente ter esse fôlego, né, essa reserva, para não andar sempre na risca ali, né, e ter a chance de ainda estar no vermelho. Então é bom você ter esse fôlego, né, de um valor a mais ali. Eu já ouvi falar também até que é bom você ter 3 vezes a mais o seu salário como uma reserva, caso algum imprevisto aconteça também, né? A gente falou disso, né? A gente falou que a minha conta boa é você ter minha conta, né? O Biratã. Depois quem domingo encontrar comigo na igreja pode cobrar. O Bira fala que ele gostaria de ter, que todo mundo tivesse, pelo menos 4 salários líquidos guardados. Por quê? Porque aquele que é assalariado, que é CLT, a gente sabe ali que, embora o tempo de recolocação varie muito, mas um grande número, um bom número, um número que tem alguma margem de conforto, é ali seus 3, 4 meses para se recolocar. Aí é óbvio, você saiu de alguma condição de CLT, recebeu ali verbas rescisórias, tal. Acumulou esse dinheiro, dá uma enxugadinha ali no teu orçamento. Você vai ter tranquilidade para, inclusive, se recolocar de uma maneira melhor, para procurar uma oportunidade que seja mais ali condizente com o teu perfil. E quem sabe até isso não ser alavancagem aí para você ter uma vida melhor, né, Dani? Com certeza. E faz parte mesmo, né, a gente pensar de forma preventiva, né? Pensar de forma que a gente não deseja que o pior aconteça, mas pensar de forma preventiva sempre nos ajuda a evitar mesmo determinadas situações na nossa vida, né? Prudência, né, Dani? Eu acho que, assim, é isso que eu falei lá no comecinho. A gente não pode confundir essa prudência, esse pensamento preventivo com falta de fé, com pessimismo, com alguma coisa que eventualmente não é boa para você. Né? Provérbios 13:16 vai falar que todo prudente age com conhecimento, mas todo tolo espraia a sua loucura. Então você se comprometer, você entrar numa dívida maior do que você pode pagar, você comprometer uma parcela muito significativa da tua renda num financiamento de longuíssimo prazo, não é prudente, né? Você está concorrendo ao seu próprio infortúnio. A tua conta tá certinha aí, os 3, 4 meses, Dani, ó, tá na medida. Tô quase, espero não ser reprovada nessa matéria. Brincadeira. Biratã, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui, sempre tão importante, tão pontual. É sempre uma aula pra gente, né? Eu gostaria que você deixasse seus contatos. Ô, Dani, eu que agradeço aí, muito obrigado, é um prazer, um privilégio estar com vocês, estou aqui à disposição, quem quiser falar comigo, todo domingo na igreja aí, em qualquer um dos horários,
ou não sei se a gente vai colocar os dados aqui no Sim. prompt. Olha aí, sensacional, hein? Olha, esse canal está assim... É equipe, olha, né? Trabalho em equipe é assim, Bira. eu vou te falar, estamos aí causando medo e inveja nas grandes redes. Eu tenho escutado comentários de pessoas lá das grandes streams preocupadas com a gente, hein? Aliás, você que está assistindo aí, ó, se inscreva no canal, que a gente tem até o meio do ano, até o final do ano agora para chegar em 1,5 milhão. Isso aí, dezembro. Deixa seu like. Os meus contatos estão ali, ó. O lima@bcapitalgroup.com.br. Acesse nosso site www.bcapitalgroup.com.br. Muito obrigado, é um prazer e um privilégio estar com vocês. Paz e bem, Dani. Obrigada, Biratan Lima. Muito obrigada, ótimo dia, paz e bem para você também. E até a próxima. Isso aí, o Notícias do Bem fica por aqui. Espero que você tenha gostado e continue participando conosco. Amanhã a gente tem mais e eu agradeço muito o carinho da sua audiência, você que esteve conosco até agora, você que vai continuar pela programação aí que é para edificar a sua vida. Você sabe, né? Aqui na IPP TV é a TV missionária. E você também é nosso missionário, como o Biratan falou. Participe conosco, mande mesmo aí para as pessoas que você conhece, o seu vizinho, seu amigo, outros irmãos, pessoas que estão fora do Brasil também. Temos sermões, né, em outras línguas. Então é isso. Mas também toda a programação da IPP você assiste também pelo IPP Play. Muito obrigada. Amanhã é sexta e eu espero você. Deus abençoe. Tchau, tchau.